Oi, gente, meu nome é Carol e hoje a gente vai reagir a Brasil Penta. Relembre os 5 títulos da Copa do Mundo. 5. 5 títulos. Né? O último foi em 2002. Meu Deus, tem 23 anos já do último título da Copa do Mundo, sabe, gente? Muito triste, mas eu tenho fé que ano que vem o Brasil vai ser hexa, tá? Eu tenho fé que o Brasil vai ser hexa ano que vem. Eu confio. Bora, menino Ney, bora! Tá, vai dormir, mano? Tô precisando mesmo, não vou nem mentir, cara. Eu não vou mentir pra vocês, não. Não tá fácil, cara. Eu vou dormir sim. Já, já. A primeira a ganhar 5 vezes a Copa do Mundo. A seleção brasileira é considerada por muitos como a melhor do mundo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena viagem pela história, relembrando todos os 5 títulos de Copa do Mundo do Brasil. Se você é brasileiro, acho que vai gostar bastante do vídeo. Ele pode ficar um pouquinho longo, mas tentamos fazer de uma forma bem especial, beleza? Eu sou BR. Então senta confortavelmente aí e bora começar. Oi, Koala. Eu tô confortável. E vocês? Eu tô bem confortável. Suécia 58. A Copa do Mundo de 1958, sediada na Suécia, chegou com uma geração brasileira que carregava nas costas o peso de tentar lavar a alma do torcedor. Isso porque os brazucas tinham sofrido um enorme trauma na Copa de 50, quando sediamos o torneio, e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai. Pato mandou R$ 4. Comer pato é coisa comum na casa da Carol. O pato no tucupi está sempre na mesa em dias de festa. É considerado o prato que não pode faltar em uma das maiores festas religiosas de sua casa. Não fala desse pato aqui! Maldito! Não gosta desse pato? Sai fora com esse pato. Larga a mão desse pato. Pelo amor de Deus. Ganhamos o torneio e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai, podendo ser campeão mundial por um público estimado em mais de 200 mil pessoas na época, a derrota veio de virada e a gente viu o Uruguai campeão dentro do Maraca. Esse episódio ficou conhecido como Maracanaço e foi um baque tão grande para a seleção brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo, que usamos até hoje. Em 1958 vivíamos uma era muito diferente. O Brasil não era temido no mundo da bola como vem sendo já há décadas. A Copa do Mundo existia desde 1930, mas o Brasil jamais tinha sido campeão. O que havia de diferente em 1958 era aquilo que é mais decisivo dentro das 4 linhas: jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini, também Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo, esse que se tornaria o técnico da seleção brasileira no futuro. Mas além desses caras, o Brasil tinha uma dupla que jamais seria derrotada quando ambos jogavam juntos. Estamos falando simplesmente de Pelé e Mané Garrincha. Claro, hoje em dia é muito fácil falar sobre o Pelé, mas em 1958 ele foi para a Copa do Mundo com apenas 17 anos. Tenta imaginar um cenário em que hoje no futebol brasileiro surge uma promessa e com apenas 17 anos vai para a Copa e o cidadão simplesmente destrói. Foi o que aconteceu em 58, algo simplesmente de outro mundo. Mas isso não foi do dia pra noite. Pra vocês terem uma ideia, em 1958, tanto o Pelé quanto o Garrincha começam no banco na Copa do Mundo. Eles amargam a reserva na estreia contra a Áustria e depois no empate sofrido em 0 a 0 contra a Inglaterra. Foi apenas no terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética que eles entraram no time titular. E aí não saíram mais. Principalmente porque a partir da fase de mata-mata, o garoto Pelé começou a mostrar quem era pro mundo inteiro. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos participantes e assim a fase de mata-mata começava direto nas quartas de final, onde o Brasil foi para enfrentar o país de Gales. Uma vitória suada, dura, por 1 a 0 com gol de quem? Adivinha, foi dele mesmo, do Pelé. E isso poderia ter sido sorte de principiante, um garoto de 17 anos aproveitando uma chance e fazendo um gol. Mas Pelé deixaria claro pra todos que aquilo era só o início. O Brasil vai pegar a França nas semifinais e trucida os franceses com uma vitória de 5 a 2 e 3 gols do futuro rei do futebol. Sim, 17 anos, metendo um hat-trick em semifinal de Copa contra a França. Eu já disse que ele tinha apenas 17 anos. Depois de confirmar a ida pra final, o Brasil ainda tinha que superar o trauma de 50, naquela derrota dolorida dentro de casa. Mas em 50... Mano, eu não sabia que o Brasil tinha perdido, tipo... Que a Copa de 50 tinha sido no Brasil e ele perdeu na final, mano. Eu não sabia. E aí, Willa, doideira, hein?
1958, a situação era praticamente oposta. No dia 29 de junho, no estádio Rassunda, nós estávamos jogando a Copa do Mundo na Suécia, para enfrentar na final justamente a seleção dos suecos. Parecia que o pesadelo poderia se repetir, quando apenas com 4 minutos de jogo, o sueco Lidholm abre o placar para os caras. Mas como falamos no começo, em 58 a geração era diferente, a gente tinha Garrincha. Numa jogada genial pela ponta direita, ele cruza, deixando o Vavá em condições de só empurrar pro gol, o Brasil empatava. E dali pra frente, os ânimos se acalmaram. O Brasil botou a bola debaixo do braço e começou a dar uma aula de futebol. Vavá de novo virou o jogo aos 32 minutos, novamente com assistência do Garrincha, num gol inclusive muito parecido com o primeiro. E o Brasil foi pro intervalo vencendo. No segundo tempo, Pelé decidiu que não ia mais ter jogo. E aos 56 minutos, ele faz um dos gols mais antológicos de toda a história da Copa e do futebol, recebendo na área, dando um chapéu no zagueiro adversário e fuzilando pro gol sem chance pro goleiro. Um gol que a gente pode ver e rever de novo mais de 100 mil vezes, e ele nunca vai deixar de ser espetacular. E já falamos que foi feito por um garoto de 17 anos numa final de Copa do Mundo. Zagallo meteu o quarto gol aos 68 minutos e aos 80 os suecos até tentam reagir fazendo o segundo deles, mas no fim Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar e depois aparece na área para finalizar e fechar o caixão. Brasil 5-2 e Brasil campeão mundial pela primeira vez na sua história. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a levantar o troféu Jules Rimet naquela conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol e que seria apenas a primeira das 5 que o Brasil até hoje é o único a ter conseguido. Em breve 6, se Deus quiser. Chile, 62. Se o Brasil chegava com traumas e inseguranças para o Mundial de 58, para a Copa de 1962 no Chile, a situação era oposta. Pelé e Garrincha chegavam como dois dos melhores jogadores do mundo, mais experientes, consolidados e líderes de uma seleção que chegava cheia de moral. Esse uniforme aqui era mó bonito. Seu primeiro título. Inclusive eu tava vendo um vídeo hoje com a Rai, não sei se quando sair esse vídeo no canal já vai ter saído esse com a Rai, que era das seleções antigas do Brasil, né? O uniforme era mó bonito. Consolidados e líderes de uma seleção que chegava cheia de moral, não em busca do seu primeiro título, mas sim de um bicampeonato. O comando técnico não pertencia mais a Vicente Feola, ele havia sido substituído por Aimoré Moreira, que decidiu basicamente dar continuidade ao trabalho do seu antecessor. O retrato disso é que na estreia da Copa do Mundo de 62, 9 titulares tinham começado jogando na final da Copa de 58. Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, não havia dúvidas que o Brasil era favorito, e isso se confirmou com uma boa estreia contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no segundo jogo, um grande baque. Contra a Tchecoslováquia, Pelé se lesionou. E não foi apenas um incômodo muscular ou algo do tipo. Foi uma lesão que tiraria o rei de todo o restante da Copa. Pra piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0-0, o que levantava a dúvida. Será que sem o Pelé vai dar? Imagina como seria perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002. Um desfalque aterrador. O escolhido para o lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo, e ele não decepcionou. No terceiro e último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols que deram a vitória pro Brasil sobre a Espanha por 2-1. Amarildo eu não conhecia. Amarildo provaria que naquela Copa de 62 o Brasil poderia se dar ao luxo de algo inacreditável: perder Pelé. Isso porque ao lado do rei jogava outro craque geracional, Mané Garrincha. Sim. E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3-1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, o Chile, com Garrincha novamente metendo o jogo no bolso, marcando 2 gols que com mais 2 do Vavá geraram um 4-2 pra cima dos chilenos. Ô, louco! A vaga para a final estava carimbada e no dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil ia então em busca do seu bicampeonato. A decisão foi justamente contra a única equipe que o Brasil não tinha conseguido vencer na Copa, a Tchecoslováquia, naquele jogo em que o Pelé se machucou. E assim como na final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo, com o Masopust A BC infiltrando da na área. Amazônia mandou R$5. Boto. 2 tipos são encontrados nos rios da Amazônia, o boto cinza ou tucuxi, e o vermelho ou boto cor-de-rosa,
Os botos se alimentam dos cardumes mais abundantes dos rios e dos peixes mais fracos. Eu só conheço o boto cor-de-rosa, que era lá o folclore, né? O boto cor-de-rosa do... Ai, bati minha mão. O boto cor-de-rosa do folclore lá, que ele matava as pessoas. Não era isso? Não tinha um negócio desse que o boto matava a galera? Ou eu tô louca? Ou eu confundi? Acho que eu confundi com as sereias, né? Acho que esse pau eu tenha confundido. Engravidava? Pegava casada? Ô, louco! Larga a mão desse boto aí. Cê é louco. É, eu acho que ele dormia com mulheres comprometidas. Que isso, gente? Satânico esse boto aí, hein? Ô, louco. Os Vários começaram melhor e marcaram Hello. um gol logo no começo, com o Mazopust infiltrando na área e só tendo o trabalho de tirar do goleiro. Mas quis o destino que Amarildo, o camarada que substituiu Pelé, empatasse o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, o Brasil mostra a sua superioridade. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na ponta e cruza no segundo pau, na cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá não perdoa. Brasil 3-1, bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticar. Caraca, então nessa Copa aqui o Pelé não jogou. E mesmo assim a gente ganhou. Que loucura, hein? Praticamente todo o Da torneio, hora. com aquela conquista. Você vê, aqui era uma seleção que não dependia só de um jogador, né? Era realmente a seleção inteira era bom. Então mesmo se um jogador, mesmo esse jogador sendo Pelé, que era tipo sensacional, a gente conseguia ganhar mesmo sem um jogador muito bom, né? Porque a seleção toda era boa, né? Não dependia de um jogador só, né? Isso era muito legal. Hoje em dia acaba que, por exemplo, nas outras, me corrijam se eu estiver errado, mas meio que dependia do Neymar, né? Ali todo mundo meio que contava muito com o Neymar. Aí se o Neymar saísse de campo porque lesionou, o povo a seleção ficava um pouco perdida em campo, né? Sem o Neymar ali, né? Adversário 3-1, bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Itália e Uruguai, que também tinham vencido 2 Copas do Mundo cada um. E a partir então de 1962, nenhuma seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil na lista de Fala do maiores Brasil. campeões da Copa do Mundo. Com essa Copa do Chile, ficava provado que a seleção brasileira era a melhor do planeta e que os fantasmas do passado tinham sido exorcizados por essa geração. O capitão Mauro Ramos ergueu a 2ª taça Jules Rimet da história do futebol brasileiro e que, como Mano, sabe... era... A BC da Amazônia mandou R$5. As maiores ameaças ao botos são a pesca predatória e a lenda que teriam o poder de se transformar em homem e seduzir as mulheres, assim sendo conhecido como comedor de casadas. Ah, sim. Entendi, mano. Entendi, viu? Os botos são os comedores de casadas. Entendi, mano. Entendi. Não, o cara é o ABC da Amazônia, mano. Respeita. Tô aprendendo muito. Hoje eu tô absorvendo conhecimento aqui na live, viu? No passado tinham sido exorcizados por essa geração. O capitão Mauro Ramos ergueu a 2ª taça Jules Rimet. Mano, mas era muito engraçado como que mudou as taças de Copa do Mundo, né? Olha como é que era pequenininha, agora um negócio enorme de ouro, sei lá o quê. A história do futebol brasileiro e que, como sabemos, não seria a última. Se você tá curtindo esse vídeo, saiba que esse canal aqui, o Eurofut, está comprometido em criar muito conteúdo sobre Copa do Mundo. Então, pra ter certeza que você não vai perder os próximos vídeos, faço o convite pra você se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho que está embaixo do vídeo e, se possível, ligar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum outro vídeo de Copa que a gente lançar. E eu acho que você vai gostar muito das produções que a gente faz aqui. Se você não gostar, depois é só se desinscrever, não tem problema nenhum. Muito mas bom, dá viu? esse voto de confiança pro nosso trabalho, Gosto beleza? muito. México 70.
A melhor seleção de todos os tempos. Uma frase bastante ouvida em todos os lugares quando falamos do emblemático Esquadrão de 70, mas o processo até lá foi doloroso. Na Copa de 1966, o Brasil chegava como amplo favorito para conquistar o tricampeonato, mas acabou caindo na fase de grupos, ficando atrás de Portugal, do A BC gênio da Eusébio. Amazônia mandou hoje R$5. tá dando trabalho pra editar esse vídeo Muitas depois. pessoas compram partes tiradas do corpo do boto para usar como feitiço na conquistas amorosas, mas o boto não tem medo de gente, dócil e brincalhão. Credo. Passou até a fazer parte nas águas do Rio Negro. Credo! É sério que fazem isso? Cruzes, mentira que fazem isso. Dessa eu não sabia, não. Mano, coitado do boto, ô louco. Mano, eu não sei se esse cara tá zoando ou tá falando a verdade. Agora. O cara do Pinto mandou não, R$5. pô, larga a mão. Carol, pause o vídeo, por favor. Eu gostaria de tecer alguns comentários. Que cara de taxo é essa? Parece que está em um velório. Play. Eu tô vendo o vídeo, caramba! Você quer que eu fique rindo no vídeo? Ha, vendo o vídeo? Você quer que eu ria? Não é vídeo de humor, não. É vídeo sério, é documentário. Você quer que eu fique rindo? Não entendi. Não é stand-up, não é humor, não. Isso aqui é coisa séria. É futebol, é penta, é Copa do Mundo. Isso aqui tem que focar e ficar sério. Você que tá desfocado aí. Pera aí, até me perdi já aqui, calma lá. Na Copa de 1966, o Brasil chegava como amplo favorito para conquistar o tricampeonato, mas acabou caindo na fase de grupos, ficando atrás de Portugal, do gênio Eusébio, e da forte Hungria, que na época era uma das grandes seleções. A decepção era grande, ainda mais por termos uma geração absurda. Era um desperdício gigantesco cair numa Copa do Mundo sem sequer jogar o mata-mata. O caminho até a Copa de 70 no México seria conturbado e o planejamento provavelmente não foi dos melhores. O técnico agora era Mário Jorge Lobo Zagallo. O mesmo Zagallo que tinha sido bicampeão do mundo pelo Brasil como jogador, agora estaria comandando a seleção fora das quatro linhas. Com um detalhe, ele havia assumido a equipe apenas 3 meses antes da Copa, substituindo o João Saldanha, que segundo dizem foi demitido do comando da seleção, entre outros motivos por ter recebido uma crítica do presidente do Brasil na época. O general Médici comandava o Brasil em 1970, durante a ditadura militar. Algo simplesmente grotesco, mas que no fim, por linhas muito tortas, acabou dando certo. Talvez nunca na história uma seleção tenha sido convocada com tanta despreocupação, porque a geração de jogadores brasileiros tinha talento em abundância. Para a Copa de 70, Zagallo tinha à sua disposição Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e obviamente um tal de Pelé, que vivia talvez o seu auge em termos físicos, técnicos e também mental. O camisa 10 do Brasil chegava para a Copa do México como um astro total daquela competição, que acabaria sendo a sua última disputa de mundial. O Brasil caiu num grupo relativamente... Foi a última? Ô louco, não sabia. Que isso? Peraí, o Pelé jogou só 3 Copas? Sendo que uma ele nem jogou direito, porque ele se machucou? Então ele jogou só 2. 4? Ué, mas falou aqui. Ele tinha... mas ele falou, ele jogou aquela com 17 anos. A segunda, que foi que ele se machucou, ou seja, quase jogou um jogo só. E essa agora, que ele falou que ia ser a última. 58, 62... Ah, tá, verdade. Teve de 66, é verdade. Esqueci, foi mal. Estamos em 70, esqueci que a gente tá em 70 aqui. Foi mal, desculpa. Difícil olhando de fora. A forte Inglaterra, a Tchecoslováquia, que havia sido a rival na decisão em 1962, e por fim a modesta Romênia. Só que pro esquadrão de Zagallo não tinha nada que fosse muito complicado. A seleção brasileira passou pro mata-mata, destruindo na fase de grupos, incluindo uma sonora goleada de 4-1 pra cima da Tchecoslováquia. Nesse jogo aconteceu um dos quase gol mais marcantes de todos os tempos, quando o Pelé pega a bola do meio de campo e arrisca de muito longe, a bola passa triscando e o lance ficaria pra sempre conhecido como o gol que Pelé não fez. Cara, imagina se ele acerta isso. Tá louco.
quicando e o lance ficaria para sempre conhecido como o gol que Pelé não fez. Contra a Inglaterra, Doideira. o Brasil vence por 1 a 0 com gol de Jairzinho, numa partida que teve mais um lance histórico protagonizado por Pelé. Uma cabeçada perfeita do rei é defendida de forma milagrosa pelo goleiro inglês Gordon Banks, naquela que é considerada por muitos até hoje a defesa do século. Curiosamente, Pelé e Banks viraram amigos e na ocasião da morte do inglês em 2019, o Pelé fez questão de lembrar esse lance e homenagear o seu colega. Foi a melhor defesa que eu já vi, ao vivo e em todos os milhares de jogos a que eu já assisti. Quando você é jogador, sabe o quão bem você pegou na bola. Eu cabeceei Lá exatamente como esperava, exatamente onde eu esperava que fosse. E eu estava pronto para comemorar. Mas então este homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de fantasma azul. Ô, louco. O mata-mata da Copa novamente começou nas quartas de final, com o Brasil enfrentando o Peru num confronto sul-americano, com a seleção peruana tendo um dos maiores jogadores da sua história na época, o Teófilo Cubillas. Mas não foi o suficiente para ameaçar o esquadrão de 70, que ganhou por 4 a 2 com gols de Rivelino, Jairzinho e 2 de Tostão. Não era a Copa América, mas o Brasil novamente enfrentaria um sul-americano nas semifinais. Vinha o Uruguai. Embora fosse uma situação completamente diferente, era uma chance de ouro pro Brasil. É revanche, né? Dos anos 50. Revanche da Copa no Brasil nos anos 50, né? Olha lá, olha lá. E aí, Pixel, e aí, Sheitek, ó. Revanche aqui, ó. Espero que ganhe. Se vingar do Uruguai depois daquele desastre na final da Copa de 50, 20 anos antes. Sim. O Brasil despachou a Celeste por 3 a 1. Pô, demorou com gols 20 de anos. Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Porém, mais do que o resultado, essa partida ficaria marcada por lances que nunca mais ninguém esqueceu. Pra quem acompanha o futebol de forma um pouco mais profunda, é impossível não lembrar daquela famosa e histórica cotovelada que o Pelé deu no uruguaio, quando o gênio da camisa 10 aproveitou um lance na lateral pra revidar de maneira brutal uma forte entrada que tinha recebido. Mandou o famoso picolé de osso na cara do uruguaio, não tinha VAR na época, o Pelé não foi expulso. E mais, foi nesse jogo que o Pelé fez um dos seus lances mais icônicos da carreira, quando recebe uma bola frente a frente com o goleiro e dá um drible sensacional no cara. Na verdade, uma finta, porque ele sequer tocou na bola, dando ali um drible Vai tomando essa do Gold. sensacional no cara. Na verdade, uma finta, porque ele sequer tocou na bola, dando ali um drible da vaca e na hora de finalizar com um gol vazio, tava meio desequilibrado e acabou chutando pra fora. O que até hoje é um dos lances mais lamentáveis da Copa, porque é tão lindo, mas tão lindo, que aquela bola merecia Ia ser um ter gol entrado. lindo. Teve uma marca de carros que editou esse lance pra parecer que a bola entrou e ficou bem maneiro. Nossa, Mas o importante imagina. é que o Brasil chegava pra final, pra enfrentar uma seleção que também era bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século, uma partida que teve nada mais, nada menos bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século, uma partida que teve nada mais, nada menos do que 5 gols na prorrogação. A final entre Brasa e Itália, disputada no Estádio Azteca, no dia 21 de junho de 70, tinha tudo para ser equilibrada. E até que foi, mas só até a metade do segundo tempo. Logo aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, o Rivelino coloca um cruzamento para uma cabeçada firme do Pelé, num gol que rendeu uma das fotos mais icônicas da história do futebol. Certamente você já viu esse momento aí. Eu que sei, o Pelé está já com vi. o braço para cima nos braços do Jairzinho. Já aos vi. 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga Era e o desse italiano jogo. Boninsenha não perdoa e empata o jogo. O jogo foi empatado pro intervalo, mas a pergunta que ficava era: até quando que a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? Aos 66 minutos, Gerson, o canhotinha de ouro, manda um balaço cruzado de fora da área e bota o Brasil na frente. E o Brasil recuaria Que gol, hein? Que isso, golaço. Cê é louco. pra manter vantagem coisa nenhuma. Pouco tempo depois, aos 71 minutos, o canhota manda um lançamento brilhante pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho chega fuzilando pra fazer o 3 a 1. Mas ainda dava tempo daquela seleção se consagrar com um gol icônico, um gol coletivo, que vai passando por todo mundo, de um lado pra outro do campo, até a chegada do capitão Carlos Alberto Torres, finalizando cruzado. Um gol marcante, repetido de novo e de novo e de novo, que você já deve ter visto várias vezes na vida e que representava o brilhantismo do coletivo daquela seleção.
Brasil 4, Itália 1. Uma das... Eu acho que esse é o diferencial das seleções antigas do Brasil, né? O coletivismo, coletivo, né? Realmente jogar em equipe, né? Eu acho que ter vários jogadores na qual você pode se apoiar e etc, né? Eu acho que esse é o diferencial, né? Que fazia aqui o Brasil realmente ser o país do futebol nessa época, né? Vitórias mais acachapantes das finais de Copa do Mundo, que apenas confirmou o que já se sabia. O Brasil de 70 era imparável, não havia adversário à altura, e não foi à toa que o Brasil encerrou aquela Copa com 100% de aproveitamento. Louco. Nessa jornada, Jairzinho meteu gol simplesmente em todos os jogos da Copa do Mundo. Zagallo se tornou a primeira pessoa no planeta a conseguir ganhar a Copa, tanto como jogador quanto como treinador, e Pelé se tornava ali o primeiro e até hoje o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo. Carlos Alberto Torres levantou o Jules Rimet, fazendo do Brasil a primeira seleção da história a conseguir 3 Copas do Mundo. Uma Copa lotada de momentos marcantes. Um esquadrão brasileiro que ficaria marcado como um dos melhores times de todos os tempos. Só que quando você começa a ganhar muito, você quer ganhar cada vez mais. Mas infelizmente pro Brasil viria uma seca pela frente. Ah, é verdade. Porque agora o Brasil ganhou o quê? 2002 e 94? 94 teve Copa? 94? 94 e 2002? Sim, então, ixi, 24 anos. Olha, pera lá, 24 anos. Não, calma lá, galera, vamos analisar aqui com carinho, com calma. De 70 até 94 não teve Copa, a gente não teve Copa, tá? Foram 24 anos, a última Copa, cara... Gente, coincidência? Eu acho que não. A última Copa que a gente ganhou foi quando? 2002. Qual é a próxima Copa? 2026. Logo, 24 anos depois. Mano, galerinha, pensa comigo. Você acha que isso aqui é o quê? Coincidência? É destino? Não, é fato. A gente vai ser hexa ano que vem. Mano, por favor, alguém pensa comigo aqui. O Brasil precisa ganhar isso. Meu Deus, eu não tô bem agora. Agora eu fiquei nervosa. Para. Se o Brasil não ganhar aqui é brincadeira. Ano que vem é brincadeira. Eu tô muito confiante, agora mais do que nunca. Eu já tava confiante antes. Agora eu tô mais que nunca que a gente vai ganhar esse hexa ano que vem. Isso aqui não é... Isso aqui é... Eu não sei nem te dizer o que é. É o sinal. Tá? Que não vai pra Copa, você tá louco, Pixel? Pode me cobrar. Ano que vem vocês podem me mandar esse vídeo e me cobrar. Que o Brasil vai sim ganhar essa Copa no que vem. Pode me cobrar. Você me manda esse vídeo e me cobra no que vem. Estados Unidos 94. Bora ver o próximo. Entre os anos de 58 e 70, o Brasil da era Pelé tinha disputado 4 Copas do Mundo e vencido 3, um desempenho impressionante e sem precedentes, que havia deixado o trauma de 50 no passado e estabelecido uma nova potência. Meu Deus, Luiz! É verdade, gente, em 2026 a Copa vai ser nos Estados Unidos também. Ah, para. Aqui, ó, larguei mão. Tá maluco? Meu Deus! Gente... Pelo amor de Deus, o Brasil tem que ser hexa nisso. Ah, não. É muita coisa. Ó. A BC da Amazônia mandou R$5. O pato é assado cortado em pedaços. Você me atrapalhou no meio do meu argumento! Um caldo amarelo extraído da mandioca. O último toque vem do jambu, planta picante que provoca ligeira dormência na boca e que faz parte de muitas receitas. Pro seu pato maldito. Ninguém liga pra esse pato maldito. Ai, até cansei, sabe? Tô até... Olha, até cansei, viu? Não aguento mais esse pato. Eu quero que esse pato se exploda! Enfim, desculpa, me passei. Mais uma vez me passei, mas a culpa não é minha, gente. A culpa não é minha, viu? É a culpa desse pato aí. Eu não gosto desse pato. Eu não gosto dele.
Desculpa, me exaltei de novo. Me passei novamente mais uma vez. Ai, desculpa, gente. Me perdoem. Enfim, até esqueci o que eu tava falando antes do pato me atrapalhar, né? Alguém pode me relembrar do que eu tava falando? Tem TDAH. Hoje meu TDAH tá fortíssimo, estralando. Vocês não sabem o que aconteceu. 2 vezes já que meu TDAH bateu em um nível hoje, que depois eu conto. Tá falando do pato? Que pato? O quê? Não tá falando de pato nenhum. Copa. Isso, Copa. Copa dos Estados Unidos. Estados Unidos 94. Uma vez, você fala, tá bom. 2 vezes, coincidência. 3 vezes! Já passou da coincidência. É fato. Desconfia. Pode colocar aí, Brasil 2026, Hexa nos Estados Unidos. E me cobra ano que vem. Ó, 24 anos depois da última, tava como fala? Um rendimento baixo durante esses 24 anos. Perdeu contra a França. Nem sei se o Brasil perdeu contra a França. Finge que sim. Alguém falou isso aí no chat, eu acreditei. Perdeu contra a França. Vai ser nos Estados Unidos. Blá, 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 blá. O que mais? 4 coisas já que aconteceu. O que mais? Fala mais uma coisa aí pra corroborar meu argumento. Perdeu pra França em 2006. Vai 2026. 6 no título. Que doideira. É muita coincidência. Temos também... O cara do Pinto mandou R$5. Carol, pause o vídeo, Palmeiras por favor. não tem mundial! Eu gostaria de tecer alguns comentários. É verdade! É mais fácil casar Neróis, do que o Neros. Brasil ganhar a Copa. Play. Presta atenção numa coisa aqui. O Palmeiras tinha mundial em 94? Gente, o Palmeiras tinha mundial em 94? Fala comigo. Tinha ou não? Alguém me responde, por favor, pra poder corroborar meu argumento aqui. Inferno de graça! Calma, não, obrigado. O Palmeiras tem mundial agora? Também não tem! Mais uma coincidência pra conta. Outra coincidência. E exatamente, Brasil já tomou 7-1 na Copa de 2014. 7 menos 1 dá quanto? 6. Quando que é a próxima Copa? 2026. O que a gente quer? Hexa. 6. Cara, gente, eu fiquei até nervosa agora, eu tô falando sério. Mas eu tô até nervosa, de verdade. Eu até fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada agora, tipo, de verdade, fiquei emocionada com... Eu tô até emocionada, gente. Tipo, de verdade. É muita coisa mostrando que a gente vai ser Hexa. É muita coisa comprovando que o Hexa vem, sabe? Não tem outro. Não tô delirando. São fatos, Pedroca. Contra fatos não há argumentos. Isso aqui é matemática, é física, é química. É exato, é factos. Não é teoria. Cabrão, es factos. Los factos nunca mintem. Desculpa. Vamos voltar aqui, né? Esse vídeo aqui, largamos pra editar esse vídeo, viu? Ai! Pessoal do YouTube, vocês me perdoem. O meu chat, ele é sucumbido, corrompido, cabalístico, esfacelado. Então, assim, infelizmente, é o que eu tenho que lidar, viu? Então, vocês já vão me perdoando aí com antecedência, tá? Do futebol mundial, que botava medo em todos os adversários. Depois dali, mesmo com Pelé aposentado da seleção brasileira, Oi, parecia que o Brasil poderia caminhar para mais títulos. O tetra, o penta, parecia ser questão de tempo, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Em 74, 78, 82, 86 e 90, foram 5 Copas do Mundo em que o Brasil sequer conseguiu chegar à final. Oi, Nesse Adriel. meio tempo, a gente assistiu a diversas histórias memoráveis na Copa do Mundo, como a Alemanha de Beckenbauer, que foi construída com base no Bayern de Munique, o carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff,
que virou uma das seleções mais marcantes da história das Copas. A Itália do artilheiro Paolo Rossi, que castigou severamente o Brasil. O desempenho apoteótico de Maradona em 86, que reverbera nas conversas sobre futebol até hoje. Mas nada de Brasil. E não era por falta de qualidade. Entre os anos de 70 e 80, o Brasil contou com uma abundância de talento. Jogadores históricos e cracassos, como Sócrates, Zico, Rivelino, Paulo Roberto Falcão, Dinamite, Leandro, Júnior, Cerezo e muitos outros. Mas apesar de ter muitos craques à disposição, sempre faltava algo. 1990... Mano, é verdade, não. A seleção era muito boa nessa época. Amém, eu que me como, amém. Mano, mas a questão que também, se você for pra pensar, ou eu tô muito louca, mas eu acho que não, a seleção de 2002 a 2022 também era boa. Pô, a seleção de 2006, sensacional. As seleções não eram ruins também, né? Só foi azar. Mas agora, gente, agora tá tudo conspirando a favor da gente ganhar o Hexa. Confia. Verdade que a Copa você não pode errar nada, né? Que você já é desqualificado. Às vezes não é nem por habilidade, né? Às vezes é um azar que daria, um errinho bobo que muda tudo, né? Exatamente como a Copa passada, que a gente tava ganhando, tava 1-0. Foi um errinho, que foi, em vez de focar na defesa e ir pro ataque, faltando 7 minutos pra acabar a partida. Desculpa. E esse erro causou a nossa eliminação Copa passada, que tava numa seleção boa, né? Então, assim, 4 minutos, é verdade, não era nem 7, né? Era 4 minutos. Pior ainda. Ou seja, às vezes um errinho pode mudar tudo, né? Imagina se a gente tivesse focado só na defesa, teríamos conseguido esse 1-0 e ido à frente, né? Mas fomos eliminados por um erro. Então, sim, um erro pode levar a gente ser eliminado e não conseguir a Copa do Mundo. Isso não quer dizer que porque os jogadores são ruins ou que não tem uma habilidade boa, etc. É isso, é um erro, né? Infelizmente. Complicado, viu? Mas vamos torcer aí pra ano que vem, né? 4 marcava o aniversário de 24 anos do Tri. A pressão em cima daquela geração era grande. Como podia o todo-poderoso Brasil ficar tanto tempo longe de uma final de Copa? Mano, e a nossa geração, olha que... Mano, que doideira. A nossa geração tá passando pela mesma coisa. 24 anos do Penta. Que doideira. Mas essa coincidência me chocou mesmo. Piorar, a classificação para aquele Mundial de 94 nos Estados Unidos não foi tranquila. Nosso melhor jogador na época, Romário... Mano, a nossa também... Não é possível. A nossa classificação também. Pato no tucupi. Comer pato é coisa... Enfim, né? Aí o que eu tava dizendo... Realmente, e a nossa classificação pra Copa foi muito difícil também, né? Gente, porque a gente perdeu muitos jogos, né? E tá uma coisa difícil, tá complicado ali, né? E o nosso melhor jogador, Neymar, tá lesionado, né? Não sabemos nem se ele vai ser convocado. E aí, Matheus? Ô, louco. O Pato era jogador. É verdade, Alexandre Pato. Ô, louco. 94 nos Estados Unidos não foi tranquila. Nosso melhor jogador na época, Romário, estava afastado da seleção brasileira por desentendimentos com a comissão técnica, mas teve que voltar no finzinho das eliminatórias para salvar o Brasil, num jogo emblemático contra o Uruguai, que talvez tenha sido um divisor de águas para aquele time. Mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94 talvez não fosse das mais empolgantes. Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dunga, Zinho e a sensacional dupla Bebeto e Romário, e muitos outros ótimos jogadores, mas era consenso, e talvez até hoje seja, que esse esquadrão de 94, em termos de qualidade, era inferior até mesmo a de outras seleções brasileiras que não ganharam a Copa. A empolgação não era das maiores, e dá pra dizer que aquela seleção, comandada pelo Carlos Alberto Parreira, era desacreditada por muitos. Mas o fato é que o time passou a ser extremamente sólido. No grupo com Rússia, Suécia e Camarões, passou com 2 vitórias e um empate, apenas um gol sofrido, 6 gols marcados. Romário, que até pouco tempo atrás estava fora da seleção brasileira, marcou em todas as 3 partidas. Mano, tirarem o Romário da seleção é loucura, desculpa. Tirarem o Romário? Ô, louco.
Para essa Copa de 94, a fórmula já tinha mudado e o mata-mata começava nas oitavas de final, quando o Brasil foi enfrentar mais uma vez o anfitrião, os Estados Unidos. A partida foi muito complicada, o time do Parreira não fazia um bom jogo e Leonardo ainda foi expulso no final do primeiro tempo, a ponto do histórico Léo Batista dizer o seguinte: chegava a ser inacreditável, enquanto os brasileiros erravam a maioria dos passes, os americanos tocavam a bola com habilidade. Esse jogo tava tão esquisito que o Romário, um dos atacantes mais letais da história do esporte, recebeu uma bola, driblou o goleirão americano e desajeitado chutou pra fora com o gol vazio. Mas viria dos pés dele a jogada pro gol de Bebeto, que sacramentou a vitória magra por 1-0, de um jogo que acabou sendo extremamente perigoso, mas o Brasil superou esse susto. Nas quartas de final, mais um momento de arrepiar pro torcedor brasileiro. O Brasil enfrentava a Holanda e Romário abriu o placar num cruzamento do Bebeto. O segundo gol brasileiro, marcado pelo próprio Bebeto, rendeu aquela comemoração icônica em que ele homenageia o filho que esperava na época, feto que depois viria a se tornar o jovem. Ah, é por isso. Mano, olha que loucura. Eu reagi hoje com a Rai e a gente perguntou por que a comemoração era assim. Ah, legal, não sabia que era esse o motivo. Matheus, que jogou aí no Flamengo e no Sporting de Portugal. Mas apesar desse ser o gol do 2-0, o Brasil cederia o empate para a Holanda, deixando aquele jogo muito arriscado e com a vitória só vindo mais pro final. Em outro lance emblemático, aos 80 minutos de jogo, Branco cobra uma falta de muito longe, numa bola que, repare, quase bateu no Romário antes de entrar. O baixinho tirou a bunda do caminho. E se não tivesse feito isso, provavelmente a bola teria desviado. Com aquele 3-2, o Brasil iria para a semifinal novamente para enfrentar a Suécia numa Copa. Romário repetiu aquele lance contra os Estados Unidos, tirando do goleirão e perdendo o gol com a meta vazia, mas dessa vez foi um defensor sueco que apareceu em cima da linha para tirar. Só que o Romário era um cara que poderia perder uma chance, mas ele não perderia duas. No final, já aos 80 minutos, o baixinho Romário, no alto do seu 1,67 m, apareceu na área entre os grandalhões zagueiros suecos para mandar de cabeça, decidindo e devolvendo a seleção brasileira para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois daquela Copa de 70. Mano, mas foi que eu lembro que a gente viu, eu e Rai, né? Vimos o vídeo do Romário, que por mais que ele seja um jogador exemplar, eu lembro que fora do campo, ele tinha sim as suas desavenças com os times e a seleção, né? Porque ele ia muito pra festa, bebia muito, não sei o que, né? Às vezes atrasava o treino e tal, então a gente viu. Então será que foi esse o motivo que tinham tirado ele da seleção? Não, o da metade do Romário é muito bom esse vídeo, tem aqui no canal o React, é muito bom. É, que ele era muito polêmico na época, apesar de ele ser um jogador exemplar muito bom no campo, fora de campo, ele tinha muitas polêmicas, né? Então, será que foi... Ele tinha treta com o técnico? Ah, ô louco. É, mas acabou que o cara era bom, né? Tiveram que trazer ele de volta. Dito e feito, aí ó, ganhamos. Ganhamos a Copa aqui no 94. 17 de julho, no Rose Bowl, mais uma vez quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem valendo a Copa do Mundo. Assim como tinha sido na Copa de 70, também valia a hegemonia. A seleção que vencesse seria a primeira tetracampeã da Copa do Mundo. A fortaleza italiana tinha simplesmente Baresi e Maldini na zaga. Os caras tinham Donadoni no meio. Era um jogo dificílimo e foi isso que se viu dentro de campo. Com duas equipes extremamente disciplinadas e com boas defesas, o que se viu foi ambos os times tentando finalizar muito de fora da área. O 0-0 levou o jogo para prorrogação, até que Romário recebeu livre no segundo pau, só precisando empurrar pro gol e chutou para fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos. Meu Deus, eu já ia falar, fala do Romário, putz. Meu Deus. Ai. Acontece, né, galera? Acontece, vai, acontece. Acontece, né? Quem nunca? No Barcelona, ele falou pro técnico, se eu fizer 2 gols, eu quero folga. Ele fez 2 gols, pediu pra substituir ele, vazou do estádio pro rolê. Pior que a gente viu isso. A gente tem 2 vídeos do Romário aqui e eu e Rai vimos isso. É o que eu falei, ele era polêmico fora dos campos, né? Acontece, galerinha, acontece com os melhores, exatamente. Tem que relevar aqui, ó. Depois do resultado. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Estou passando pano para o Romário aqui, viu? Ele pode errar. E chutou pra fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos depois do resultado. Romário indiscutivelmente foi o craque daquela Copa do Mundo, mas se o Brasil tivesse perdido,
talvez ele fosse cobrado até hoje. Mas a gente sabe muito bem que o atacante cobrado pela derrota naquela final foi outro. Com o 0-0 também na prorrogação, a disputa foi pra cobrança de pênaltis. Como diria o Galvão, Haja coração, amigo. O que tá borrado Baresi assim? começou isolando, bom pro Brasil. Só que o goleirão Pagliuca pegou logo em seguida o chute de Márcio Santos, então a vantagem não durou nada. Os demais cobradores fizeram sua parte e colocaram sempre a bola na rede, até Massaro parar em Tafarel, dando a oportunidade do Brasil ficar na frente. E o Brasa sequer precisou cobrar a quinta penalidade, porque na quinta dos italianos, o craque Roberto Baggio partiu com confiança e mandou a bola pra fora do estádio. O grito que estava entalado na garganta há 24 anos finalmente pôde ser solto. Mano, eu imagino a alegria que foi, cara. Dunga ergueu a taça do... Mano, eu imagino a alegria, a emoção que não foi pra quem tava vendo isso daqui, mano. Imagina, 24 anos depois. Eu não imagino como é que foi, tipo, a emoção e a alegria da galera que tava vendo isso daqui, mano. Calma, gente, que ano que vem a gente vai sentir isso também, viu? Ano que vem a gente vai sentir a mesma coisa que eles sentiram aqui, viu? Confiem. Dunga ergueu a taça do Tetra, que não era mais a Jules Rimet, era essa mais moderna que Já mudou muito a taça, né? Olha, mudou completamente. conhecemos hoje em dia. O Brasil, comandado por Parreira, garantia o 4º título de Copa do Mundo, estando mais uma vez... Claro, eu sou brasileiro, a esperança é a última que morre, Gilmil. A gente tem que confiar. Olha só, o brasileiro precisa de uma alegria, gente. O Brasil precisa de uma alegria. Se a gente não confiar no Hexa, né? A gente tem que ter esperança, pelo menos, né? Comandado por Parreira, garantia o 4º título de Copa do Mundo, estando mais uma vez, de forma isolada, no topo da hierarquia de seleções no futebol mundial. Coreia do Sul e Japão 2002. Ai... Depois da conquista do última. Tetra em 94, o Brasil retomou a sua confiança e não demorou nada para conseguir chegar em mais uma final de Copa. Em 1998, liderados pelo gênio Ronaldo, que em 94 tinha assistido o tetracampeonato do banco, né, ainda novinho, agora fazia uma dupla épica com o Rivaldo, que levou o Brasil à sua 6ª final de Copa, ainda que esse jogo não seja de boa lembrança para os brasileiros. Mas mesmo perdendo, o fato é que aquela geração mostrava que tinha um alto nível e deu lampejos do que viria a ser visto em 2002. Pra você ter uma ideia, em 97, Ronaldo Fenômeno tinha sido eleito bola de ouro, enquanto o Rivaldo ganhou a honraria em 99. Não é todo dia que os dois principais jogadores de uma seleção chegam pra uma Copa do Mundo com bolas de ouro embaixo dos braços. tomando. Então a expectativa pro Mundial, sediado conjuntamente na Coreia do Sul e no Japão, era altíssima, até porque junto com o Ronaldo e Rivaldo, vinham mais vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes... Mas é verdade isso, Júmio. Eu lembro, tem muita lembrança, até 2006, até 2010, todo mundo enfeitava a rua. Eu lembro que pintava o muro com a bandeira do Brasil, colocava bandeirinha, sabe? Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? A minha rua, assim, ficava... que eu morava na época, no caso, ficava toda enfeitada, colocava bandeirinha, pintava muro, a rua também, sabe? Com giz... Eu lembro que a gente ficava pintando a rua com giz, a bandeira do Brasil, tudo colorido, com aquela bandeirinha verde e amarelo. Hoje em dia, acho que a gente perdeu a esperança mesmo. Mas, gente, calma que o Hexa vem, fiquem tranquilos. Oi, Deto, tudo bem? Fiquem tranquilos, tá? Vamos confiar aqui, viu? Mundial, sediado conjuntamente na Coreia do Sul e no Japão, era altíssima, até porque junto com o Ronaldo e Rivaldo, vinham mais vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Gilberto Silva e, claro, o jovem Ronaldinho Gaúcho que vinha despontando como um craque da bola. Mas nem tudo eram flores. O técnico Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, tinha assumido o comando da seleção brasileira apenas um ano antes da Copa, após várias tentativas e erros no comando da seleção. E mesmo ele não teve vida nada fácil, porque conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa América com uma derrota para a seleção de Honduras. Filipão não foi demitido e aos trancos e barrancos o Brasil acabou conseguindo se classificar para a Copa nas eliminatórias. Hoje é muito fácil pra gente falar bem daquela seleção de 2002, mas antes da Copa era mais uma vez um time que chegava desacreditado, que inclusive tinha flertado com a possibilidade de sequer classificar para o Mundial. Para aumentar essa desconfiança, Filipão deixou de fora da Copa o Romário, que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Qual que era o problema que a galera tinha com o Romário, gente? Alguém explica aí. O Romário sempre é excluído, mano. Você é louco. Só porque ele errou aquele gol lá? Só porque ele errou aquele gol lá, gente? Poxa, todo mundo erra.
Fora da Copa, o Romário, que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Mas de todas as turbulências, talvez a pior tenha sido o triste caso do Ronaldo Fenômeno. O gênio que explodiu e se tornou sem dúvida nenhuma o melhor jogador do mundo, passou a sofrer com sérias lesões no joelho, com especial para aquela do dia 12 de abril de 2000. A gente Foi viu nessa isso. data que Ronaldo, depois de um período de recuperação numa lesão no joelho, volta a vestir a camisa da Inter de Milão. E com pouquíssimo tempo em campo, tenta dar um drible e o joelho dele simplesmente estoura novamente, rompendo tendões, ligamentos, numa lesão absurdamente séria que gerou imagens que até hoje chocam todo mundo que vê. Parecia que Ronaldo estava perdido para a Copa de 2002. Foi um longo período de 15 meses de recuperação pro Ronaldo, que de forma surpreendente conseguiu voltar e garantir uma vaga entre os convocados para a Copa. Então, a gente viu o vídeo da história do Ronaldo, né? E é muito triste, porque ele começou muito cedo, né? Ficou muito famoso muito cedo por ser muito bom. Só que também muito cedo, muito jovem, ele lesionou o joelho, né? E, mano, pensa, ele mesmo com esse joelho lesionado, ele jogava com dor. Porque ele já tinha o joelho lesionado desde jovem. Ele ainda assim era o fenômeno, entendeu? Ainda com essas lesões no joelho, ele já era um fenômeno. Imagina se ele não tivesse essas lesões, o cara ia ser imparável, tá ligado? Não, muito respeito, muito, muito mesmo, porque o cara jogava com lesão, com dor, cara. Foram 15 meses de tratamento pra conseguir voltar, sabe? E mesmo assim, mesmo com toda a lesão no joelho, com dor, ele ainda era exemplar, tipo, fenômeno mesmo, sabe? Imagina agora se ele nunca tivesse tido essas lesões, sabe? O que ele não teria feito? Já que ele já fez tanto com as lesões, imagina sem. O cara é o gênio mesmo. Gênio mesmo do futebol, não tem jeito. Muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza. E foi assim o caminho traçado até o Penta. O grupo da seleção brasileira era relativamente fácil, com China, Turquia e Costa Rica. E o time do Felipão não encontrou grandes dificuldades para classificar. Sem dúvida, eles usaram muito bem essa fase de grupos para consolidar a equipe, ganhar confiança e chegar encorpada para o mata-mata, que começou com a Bélgica nas oitavas de final. Ainda não era a ótima geração belga, mas o Brasil sofreu muito. Nada de gols no primeiro tempo, mas aos 22 do segundo, Ronaldinho mete um trivelaço para Rivaldo, que mata no peito e manda um petardo inacreditável, um baita de um golaço pra botar o Brasil na frente. Nice. Ronaldo Fenômeno ainda teve tempo de fechar a conta e garantir a vaga do Brasil nas quartas de final. Com um detalhe, hoje a gente fala Ronaldinho e na hora você lembra do bruxo, mas naquela época, esse aí era o gaúcho. É verdade. Ronaldinho mesmo, falava... Ronaldinho gaúcho. Não, é verdade, agora vamos falar bruxo, mas na época era gaúcho, pode crer. Dessa maneira, era o Ronaldo Fenômeno, o R9. Nas quartas de final, a parada era ainda mais dura contra a forte seleção da Inglaterra, que chegava com caras de excelente nível, como Michael Owen, David Beckham, Campbell, Ashley Cole e Paul Scholes. Não era flor que se cheirasse, e logo aos 22 minutos de jogo, o Lúcio tem uma falha bizonha e o Owen abre o placar para os ingleses. Mas naquele dia, Ronaldinho, o gaúcho, estava inspirado. E depois de uma jogadaça pelo meio, com direito a pedalada e tudo, ele rola pro Rivaldo empatar o jogo. Olha e isso. no segundo tempo, ele protagoniza um lance histórico. Numa falta de muito longe pro Brasil, Ronaldinho vai cobrar pra botar a bola na área e... caixa! Gaúcho jura até hoje de pés juntos que ele tentou finalizar, que não foi um cruzamento que acabou dando em gol por sorte. E o Brasil então com essa pintura do Ronaldinho chegava em mais uma semifinal. O adversário era a Turquia, que tinha feito uma campanha surpreendente e que o Brasil tinha conseguido vencer na fase de grupos por 2-1 num jogo um pouco mais difícil. O detalhe é que antes dessa partida aconteceu um caso muito curioso daquela Copa do Mundo, porque Ronaldo de forma surpreendente apareceu com o famoso e icônico corte cascão, que ele fez sob o pretexto de desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele, e que com essa jogada de marketing espetacular conseguiu desviar a atenção dos jornalistas para começarem a falar do seu novíssimo penteado. Verdade. Os turcos fizeram um jogo duro e tentaram... que até hoje falam, né? mais uma vez complicar a vida do Brasil. E até conseguiram, mas no começo do segundo tempo, um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno foi suficiente para botar o Brasil em mais uma final de Copa. E na comemoração daquele gol, mais uma foto icônica. Ronaldo apontando com o dedinho com o corte cascão. Da hora, mano. No dia 30 de junho esse cabelo de 2012, aqui, icônico. No estádio internacional de Yokohama, o Brasil se preparou então para enfrentar a temida Alemanha na final da Copa. Um time que talvez, de nome para nome, não tivesse tantas valências individuais como a seleção brasileira, mas que, apesar de tudo,
era a Alemanha. É sempre uma seleção que não dá pra subestimar. Só que se a Alemanha é a Alemanha, Ronaldo Fenômeno é Ronaldo Fenômeno. Após um primeiro tempo equilibrado, no segundo, aos 67 minutos de jogo, um lance que pra mim chega a arrepiar os cabelos tudo, cara. Ronaldinho, o Fenômeno, que vinha de uma lesão seríssima, tava tão no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que pega a bola, tenta passar no meio de dois, cai, levanta, desarma o adversário, passa pro Rivaldo, que mete um canhotaço pro gol, e o resto vocês já sabem. O experiente goleirão Kahn bate roupa e Ronaldo tava lá pra completar. Um gol que certamente você já viu muito a parte final, mas que poucas vezes a gente lembra do começo. O início do lance tem drible, queda, recuperação, desarme, arrancada e finalização. Tudo isso em poucos segundos para um jogador que um ano antes nem tinha joelho direito. E não parou por aí, já que na reta final do jogo, aos 79 minutos, o Kleberson avança pela meia direita e toca no meio pro Rivaldo. O craque Brazuca faz um lindo corta-luz, deixando o Ronaldo de frente pro gol para finalizar, no cantinho de Oliver Kahn, num lance que é quase um crime não contar como assistência pro Rivaldo, né? E que decidiu de vez a parada, dando o pentacampeonato para o Brasil. Cafu foi o último capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, numa cena que até hoje pros amantes de futebol tá muito na memória. Linda foto também. A comemoração do título também rendeu aquela foto icônica em que Ronaldo e Rivaldo estão beijando a taça da Copa do Mundo ao mesmo tempo. Eles que foram os craques daquela Copa. Superação absurda de Ronaldo Fenômeno e, por que não, de toda a seleção brasileira, que 2 meses antes passava por uma gigantesca crise. Verdade? Nossa! Que da hora, gritou o Galvão Bueno, repetindo aquele histórico grito do Tetra. E o Brasil então se tornava a primeira seleção da história a ganhar 5 Copas do Mundo. Putz, muito bom. Acabou. A história das 5 Copas terminou, mas eu te convido a ficar até o finalzinho, que a gente separou um pequeno trecho musical que resume bem brevemente esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço a sua contribuição. Eu sei que vou do jeito que eu sei, de go em go, com direito a replay. Eu adorava essa música. Com o canal, para deixar um like no vídeo e também compartilhar com outras pessoas que são amantes do futebol, pessoas que vão assistir a Copa. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco e, além disso, acho que ficou uma produção bem bacana. Muito bem bom. Ó, quem gosta de futebol, já falei, este canal aqui é exemplar, muito bom. Eurofute, podem assistir, viu? Podem assistir, que canal é bom mesmo. O cara faz um trabalho bom, tá? Sim, Niklaus, o cara faz um trabalho bom. Todos os vídeos desse canal são muito bons, viu? Muito bem feitos, ele narra bem, bem resumido, explica bem a história, edição boa. Canal exemplar, viu? Muito bom mesmo. Bonita. Então eu peço a sua contribuição para ajudar a divulgar o vídeo para mais gente, beleza? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui e fica aí com o trechinho musical no final então. Cara, você... Mano, você acabou com toda a aura do vídeo, Claudinei. Mano, você acabou com toda a aura do vídeo, Claudinei. Meu Deus do céu. Péssimo momento pra você mandar esse bicho aqui, esse dinossauro, esse baby aqui maldito no vídeo. Acabou com toda a aura, mano. Ô, louco, larga a mão. Boa noite, Claudinei. Que isso? De novo, hein? Ó, muito bom, tá? Cara, sensacional. Pior que essa música meu pai canta sempre. Quando na Copa do Mundo, meu pai sempre canta essa música. Mano, que vídeo bom. Amei, tá? Sensacional. Vídeo sensacional, documentário sensacional, muito bom mesmo. Eu amei, achei muito bom. Como eu falei, podem confiar. Depois de todos esses sinais que a gente já falou aí no vídeo, podem confiar que o Hexa vem ano que vem, podem me cobrar, vocês podem voltar aqui ano que vem e me cobrar, que eu tô te falando aqui que o Hexa vem. Olha a quantidade de sinal, não é mais coincidência, gente, é fato, tá? Mas realmente eu acho que é aquilo, não é que a seleção tava
muito defasada, assim, nesses últimos anos, esses últimos 24 anos. Porque 2006 era uma seleção muito boa, 2010 não era ruim. Não fala assim, Claudinei. Não vai. A seleção vai passar Não mais vai, uma não fale vergonha. assim, porque não vai. Não fala assim que não vai. Vai vir o Hexa. Parou. 2014 realmente foi complicado, não vou mentir, tá? 2014 realmente é um momento delicado para todos nós brasileiros. Não foi fácil aquele 7-1, ninguém acreditou. Todo mundo desligou a TV, eu lembro disso até hoje, tá? 2018... Mano, 2018 foi triste também, eu me recordo. 2018 também foi triste. 2022, eu acho que traumatizou todo mundo, aqueles 4 minutos finais. Que o Brasil tinha que ter ido pra defesa, pra ataque. Desculpa, mas vem 2026 pra alegrar e trazer o Hexa, com certeza, gente. 2014 foi o auge do Ney na Copa, mas a seleção eu concordo, tá? Eu acho que a seleção de 2014 tava... Não é que os jogadores eram ruins, não, mas tava perdida, parecia estar perdida em campo. Porque eu lembro até hoje que eu tava vendo... cara, eu lembro exatamente, a gente tava vendo a Copa, eu tava sentada lá no sofá, vendo. E, mano, os jogadores, quando a Alemanha começou a fazer muito gol, eles ficaram perdidos. Eles não tiveram reação, eles não souberam defender, eles pararam, eles travaram, tá ligado? Eles paralisaram. Eles não... Tipo assim, eles não sabiam o que fazer. Tipo assim, parecia que eles não estavam preparados, sabe? Foi muito louco. Tá ligado? Foi muito doido. Mas assim, 2006 era muito bom, 2010 era muito bom. 2026 vai ser a maior vergonha da história e vai rir muito da sua Tá bom, cara, Claudinei, você Carol. volta aqui ano que vem, você pode me cobrar, viu? Ano que vem você volta, pode me cobrar, tá? Beleza? O Brasil vai ser Hexa. Anota. Mas 2006 era bom, 2010 era muito bom, 2014 realmente aconteceu o que aconteceu. 2018 era bom, 2022 não tava ruim, também tava bom, tá ligado? Mas teve toda aquela questão. Enfim, eu acho que é tudo pequenos detalhes que foram se juntando e meio que levaram a nossa desqualificação. Não porque era uma seleção ruim, sabe? Mas foi isso. Mas eu confio sim que o Hexa vem sim. Eu confio sim que o Hexa vem. A minha mãe entrou no meu quarto, até esqueci o que eu tava falando. É isso, mano. Bom vídeo, gostei muito. O Hexa vem ano que vem, confia. Adorei o vídeo, achei sensacional. E esse foi o react de hoje. Já tá com mais de 1 hora de react, pelo amor de Deus. Esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias. As redes sociais, lives, tá tudo aqui na descrição, beleza? Faço live, tá acontecendo live aqui na Roxinha, Carol Baldes, beleza? Quem quiser acompanhar, tamo junto. Um beijo, tchau.